Então, finalizando aqui o capítulo 3, vamos mostrar hoje a existência de vizinhanças convexas ou totalmente convexas também. Então, nós vimos na aula passada a existência do que a gente chama de vizinhança totalmente normal, né? Primeiro, existência de vizinhanças normais. E depois, existência de uma vizinhança chamada totalmente normal, né? O que é uma vizinhança, recordando aqui rapidinho, a vizinhança normal é a um ponto P numa variedade, né? Uma vizinhança normal é uma vizinhança onde a exponencial, tá? Vamos chamar assim, centrada nesse ponto, ela é um diffeomorfismo, né? Então, a exponencial é uma aplicação que está definida aqui no espaço tangente, certo? E então faz sentido, entendeu? Ou seja, como a gente está querendo que ela seja um diffeom, isso aqui é uma vizinhança normal se aqui a exponencial for um diffeom, né? Ou seja, isso aqui seria a imagem, né? Desse domínio aqui no espaço tangente sobre esse domínio na variedade. Então isso aqui é uma vizinhança normal. E o que é uma vizinhança normal tem de bom, né? Facilita. Por que ela é importante, a vizinhança normal? Porque numa vizinhança normal, dado um ponto nessa vizinhança, tá? Existe uma única geodésica ligando esse ponto ao ponto P, né? Vizinhança normal do ponto P, certo? Do ponto de vista da exponencial, essas geodésicas, a gente chama de geodésicas radiais partindo de P, elas correspondem aqui a segmentos de retas no espaço tangente. Esses segmentos de retas são levados nesses segmentos de geodésicas partindo de P. Então, numa vizinhança normal, tá? Essa propriedade. Dado um ponto qualquer, existe uma única geodésica ligando esse ponto ao ponto P, que seria o centro da geodésica, né? Muito bem. Então, aí depois nós vimos a existência de uma vizinhança totalmente normal, que era bem interessante, que é eventualmente menor, né? Mas existe a vizinhança, digamos que ela é normal para todos os seus pontos. Então, para esse ponto ela é vizinhança normal, para esse ponto é vizinhança normal. Ora, em particular, se isso acontece, a gente provou que existe, né? Então, dados em particular, é como se cada ponto fosse o centro da vizinhança, tá certo? Então, se é uma vizinhança normal, então, dado um ponto, existe uma geodésica que liga ele para o seu centro. Ora, se essa vizinhança é normal para todos os pontos, então, dados dois pontos, existe uma geodésica, tá certo? Que liga esses dois pontos. Essa é uma vizinhança totalmente normal, tá? Além disso, a gente consegue fazer isso junto com um parâmetro, né? Ou seja, de forma que está lá no teorema da existência, todas as geodésicas elas têm um comprimento limitado por esse parâmetro, né? Então é isso que está escrito aqui. Dado um ponto, existe uma vizinhança totalmente normal e um número, é o nome dessa vizinhança, né? E um número delta, de forma que dados dois pontos quaisquer, né, existe uma geodésica minimizante ligando esses dois pontos com um comprimento menor do que esse delta dado, tá certo? Aí, um exemplo inicial simples, né, é a esfera, né? Então, por exemplo, na esfera, espero que vocês estejam convencidos disso, você toma um ponto, vamos tomar esse ponto, né, chamar esse ponto de Polo Norte, isso é só a menos de uma rotação, né? Então, a vizinhança normal de um ponto na esfera é a esfera inteira menos o seu antípoda. Essa é a vizinhança normal desse ponto, certo? A esfera inteira menos o antípoda. Eu falei isso várias vezes. Mas essa vizinhança ela não é totalmente normal. Tá? Repito, eu expliquei isso bastante. Aí, nesse caso, a vizinhança na esfera, a vizinhança totalmente normal, por exemplo, desse ponto,
poderia ser o hemisfério superior, tá? Então, dados dois, bom, enfim, eu também discuti isso bastante, tá? O hemisfério superior é uma vizinhança totalmente normal. Uma vez que ela é uma vizinhança totalmente normal, obviamente você não precisa mais falar do ponto, né? Porque ela é totalmente normal, ela é normal para qualquer dos seus pontos. Muito bem. Mas o fato é esse, né? Em particular, dados dois pontos quaisquer aqui no hemisfério superior, Q1 e Q2, existe uma única geodésica que a gente sabe que é um arco de um grande círculo, ligando esses dois pontos, tá certo? Isso vale se você se restringe ao hemisfério. Agora, se vocês pensarem um pouquinho, nessas coisas que a gente viu, pela construção como é feita, né? Uma vez que você tem um domínio que é, por exemplo, uma vizinhança normal, qualquer subconjunto também vai ser, né? Uma vizinhança normal, a vizinhança onda exponencial é um diffeomorfismo, não é? Então, se você tomar um conjunto menor, vai continuar sendo, né? A restrição dela, aquele conjunto, vai continuar sendo. A mesma coisa para uma vizinhança totalmente normal. Se você tem uma vizinhança totalmente normal, qualquer subconjunto dela também é uma vizinhança totalmente normal, tá certo? Só que, beleza. Então, por exemplo, o hemisfério aí eu peguei aqui nesse exemplo, nessa figura 2, ó, um domínio. Eu peguei assim, ó, fiz um corte assim. O hemisfério superior, ele é uma vizinhança totalmente normal. Qualquer subconjunto também vai ser. Só que esse subconjunto ele pode ser um pouco assim, de forma que a geodésica que existe, tá certo? Que é a vizinhança normal tem essa tal geodésica, mas essa geodésica pode ficar fora do domínio. Meu domínio aqui seria esse conjunto aqui, mais ou menos, certo? Então, ou seja, está perdendo aqui o que a gente chama de convexidade, né? No sentido que a gente conhece, digamos assim, do caso euclidiano, tá? Então, não necessariamente, esse é o comentário aqui embaixo, tá? A vizinhança normal pode acontecer da geodésica não estar contida nela, tá? Eu fiz esse exemplo, mas poderia ser um exemplo até um pouquinho mais, como é que fala? Enfim, o mesmo fenômeno aconteceria se você, por exemplo, nesse caso aqui, você retirasse, fizesse tipo um anel, entendeu? Aqui. Você tem essa vizinhança normal, que é o hemisfério norte, pega, por exemplo, isso aqui, e aí tira uma bola. Ou seja, eu estou olhando, a minha vizinhança seria essa daqui, entendeu? Acho que assim fica um pouco mais claro. Se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, a geodésica, existe a geodésica, continua existindo a geodésica, tá? Eis a geodésica. Só que aí ela não está contida na, no seu domínio, né? O domínio que eu fiz aqui foi tipo um anel, entendeu? Continua sendo. Muito bem. A gente quer mostrar, para finalizar, que dado um ponto, sempre existe uma vizinhança que vai ser chamada de vizinhança fortemente convexa, tá certo? Onde isso vai acontecer, ou seja, dados dois pontos, né? Existe a geodésica que liga e a geodésica está contida no domínio, tá? Esse domínio, a gente vai provar a existência dele. Ele é chamado domínio fortemente convexo. Está aqui a definição. É o que eu acabei de falar. A gente toma só esse cuidado aqui, o interior, tá certo? O domínio, ele é fortemente convexo. Se você pegar dois pontos no fecho dele, existe uma única geodésica minimizante ligando esses dois pontos, cujo interior está contido no aberto, tá? No domínio, sem o fecho. Bom, eu já não sei se já ficou claro, né? Mas a gente sabe, nós sabemos que no espaço euclidiano, as geodésicas são as retas, tá? É bom ter isso em mente. Isso significa que, numa variedade riemanniana, as geodésicas, elas fazem os sentidos da reta, entendeu? Elas têm um papel de retas e segmentos de reta do espaço euclidiano. São as retas, agora, em vez de chamar de retas, a gente chama de geodésicas, tá? Uma variedade arbitrária, né? Então, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, no fundo, isso aqui é a definição de conjunto convexo que faz sentido, né? Entendeu? Ou seja, o que é um conjunto convexo no espaço euclidiano? O conjunto ele é convexo, vou desenhar assim. Opa.
conjunto no espaço euclidiano ele é convexo, mais ou menos isso. Se dados dois pontos nesse conjunto, né, o segmento que liga esses dois pontos está contido no conjunto. Entenderam? Então, pensando dessa forma, que as geodésicas, elas são, né, é a generação natural de retas, então essa é a definição de conjunto convexo, fortemente convexo, numa variedade riemanniana qualquer, tá? O Manfredo, ele não chega a definir o que seria um conjunto só convexo, tá? Ou seja, ele usou esse adjetivo aqui, ou poderia ser chamado também de fracamente convexo, tá? Existem várias noções de convexidade, vamos falar isso, eventualmente a gente precisa de uma delas aí, né? Não no curso, mas imagine um conjunto, por exemplo, no próprio espaço euclidiano, tá? Que seria um conjunto aqui, digamos só, fracamente convexo. Seria um conjunto, ele continha aqui, por exemplo, um segmento, tá? Meu conjunto poderia ser assim, um segmento, faz quando você quer um segmento de reta, tá? Aí aqui você faz assim. Pronto. Então esse conjunto, ele não é fortemente convexo com relação a essa definição. Por quê? Se isso aqui embaixo for um segmento de reta, dados dois pontos no conjunto, ou no fecho dele, tá vendo? Aí você tem uma única geodésica, que é essa daqui, mas o interior dela não está contido em S. Entendeu? O interior dela está contido no fecho de S. Se você pensar que o S é o aberto. Entenderam? O interior que o senhor fala é o interior da curva? o interior, tirando os extremos, exato. Ah. Certo? Então, aí seria... A gente queria para ser fortemente convexo, vai ser uma coisa assim. Deveria ser assim. A curva que a gente quer, ela faz isso aqui. Tá certo? Não é o caso assim. Então, enfim, é claro que isso aí existe, tá? É como eu falei, existem outras noções aí de convexidade que eventualmente a gente precisa. Ok, então, para provar a existência dessas vizinhanças fortemente convexas, que é o final do capítulo, a gente vai precisar de um leminha, tá? Esse lema é bacana também. Além do fato em si do lema, a gente aprende um pouco com a demonstração. Então, vamos lá. Esse lema diz o seguinte, né? Dado um ponto na variedade qualquer, existe um número positivo de tal forma que qualquer geodésica, estava escrito geodésica, que é tangente num certo ponto Q a esfera geodésica SR, cujo raio... Então, isso aqui é a esfera geodésica, tá vendo? A gente viu que é isso, né? É o bordo de uma bola geodésica, tá certo? Então, qualquer geodésica que for tangente à esfera geodésica, ela fica fora da bola geodésica na vizinhança do ponto. Tá certo? Então, esse desenho aqui diz tudo. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: existe um certo raio, né, nas bolas geodésicas, onde esse fenômeno começa a existir. Isso é muito interessante, tá? Certo? Eu acho. Bom, então isso aqui acontece. Vou dar o exemplo aqui que eu devia ter feito, lembrei agora, seria, vamos analisar o que acontece de novo na esfera, tá? A esfera é um exemplo muito legal, muito simples, mas muito interessante. Se você olha para a esfera, gente, né? Bom, a gente vai ver. Vocês vão deduzir no final, né? Por exemplo, que a, a região, né, o domínio fortemente convexo continua sendo o hemisfério aberto, tá? O hemisfério aberto. O hemisfério aberto não, né? Qualquer conjunto no interior. Por que o hemisfério aberto não é? Porque o hemisfério aberto ele não é fortemente convexo. O hemisfério aberto não é fortemente convexo, justamente é como aquele desenho que aparecia aqui, certo? Vai acontecer aqui. Se você pegar dois pontos aqui,
Eu estou pegando o hemisfério aberto. Então, esses dois pontos estão no fecho, tá? Como aqui. Então, a geodésica está todinha no fecho, tá vendo? Que essa é a geodésica que liga. Então, esse conjunto ele não é fortemente convexo, ele seria fracamente convexo se a gente tivesse dado essa definição. Agora, gente, se você tem uma bolinha geodésica menorzinha, essa bola ela é fortemente convexa, tá certo? Então, aliás, vocês deveriam fazer essa experiência. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer. Isso aí eu já fiz. Ou seja, a experiência que eu quero que vocês notem é o seguinte: se você pegar uma bola, né, geodésica menor que o hemisfério, que é essa que eu desenhei aqui de vermelho, tá? Desenhei o bordo dela. Você pegar dois pontos sobre o bordo, isso é bacana. A geodésica que liga, ela passa por cima. Então essa bola aqui, essa bola geodésica com um raio menor do que π sobre 2, tá? Aqui é o ponto P, esse aqui é o raio dela, né? Até aqui é π sobre 2, até aqui é π o raio, tá certo? Qualquer bola com raio estritamente menor do que π sobre 2, ela é fortemente convexa, tá? Isso aqui vai acontecer. Bom, se você verifica aqui em particular, vale aqui também, né? Certo? E outra coisa que acontece é isso, né? Ou seja, nessa bola aqui, se você tomar a geodésica que passa por esse ponto, que é tangente a esse círculo, ela faz isso aqui. Tá? Numa vizinhança, ela faz isso, que é o que está garantindo aqui, tá? Essa bola em particular, ela satisfaz essa propriedade. Se você tomar agora uma bola maior, tá aqui de novo, o centro é esse ponto, polo norte, eu estou tomando uma bola aqui, um raio grande, tá certo? Então, é interessante. Dados, de novo, dois pontos aqui, a geodésica aqui é pior, tá certo? A geodésica, ela, quer dizer, pior não, né? Ela faz isso, fica por fora, tá certo? Queria que vocês percebessem isso. E outra coisa também é que a geodésica que é tangente aqui, mas a geodésica que é tangente aqui, ela é por dentro. O grande círculo aqui, ele faz isso. É a situação contrária a essa daqui, tá certo? Se a bola for pequenininha, se ela for, a gente vai ver, fortemente convexa, só para deixar claro, eu estou tomando esse domínio aqui, tá? Uma bola na variedade seria essa daqui. Isso é uma bola geodésica na esfera, tá? Qual é o raio? O raio é esse comprimento. O raio é esse comprimento aqui. Quanto é esse comprimento? Até aqui é π sobre 2, até aqui é π. Então, o número entre π sobre 2 e π, tá certo? Todas essas bolas, elas não são convexas. Tá? Elas não são convexas. Em particular, vale esse fenômeno aqui. A geodésica tangente vai estar por dentro dela. Então, continuando aqui, né? A gente vai provar esse lema, tá? Que é esse fenômeno aí, local. Então, no fundo, esse lema aqui está garantindo que, está nos dizendo, né? No fundo, é como se fosse também um sentido aqui de convexidade. Tá certo? Ou seja, existe um raio, seria esse C, de tal forma que, né? Outra maneira de anunciar esse lema. De tal forma que, para qualquer raio menor, tá? Quando você considera a esfera geodésica com esse raio, e toma agora uma geodésica que é tangente a essa esfera, nesse ponto, então ela vai ficar fora, localmente aqui, ela fica fora da região, tá? O que é que eu ia dizer? Bom, essa informação ela é importante, né? Só para a gente tem que ter em mente que a geodésica ela poderia ser tangente e entrar depois, certo? Ou poderia ser, pior ainda, poderia ser assim, tá certo? Então a geodésica tangente pode acontecer
qualquer coisa, né? Bom, a gente está afirmando que qualquer geodésica tangente, ela localmente aqui ela fica fora, tá? Como é que a gente mede isso? A gente vai medir isso, aí é uma ideia simples, no fundo tá que vem por trás aí é o chamado cálculo das variações, tá certo? Vai estudar a função distância, a distância, a função distância para esse ponto, mostrar que ela tem um mínimo aqui, tá? E depois ela aumenta essa função. Essa é a ideia da demonstração. Como é que a gente faz isso? Né? A gente vai usar bom, tudo que a gente tem, né? Tomando primeiro, para começar a história, toma uma vizinhança totalmente normal do ponto. Né? Porque eu vou usar exponencial, vou usar a parametrização dada pela exponencial no espaço tangente. Então, já toma uma vizinhança para começar que ela é totalmente normal, tá? Nossa, ela poderia ser assim, né? Mas não é isso que a gente quer. Bom, primeira observação, isso é interessante, né? Isso aqui. É o seguinte, no lema de homogeneidade, a gente pode supor que todas as geodésicas elas têm velocidade 1. A gente pode fazer aquela mudançazinha lá no parâmetro da geodésica, tá certo? Supor que todas têm velocidade 1, tá? Isso, ou seja, moralmente, quando você fixa o comprimento, você está fixando, se você quer que elas tenham velocidade 1, então, no fundo, isso aqui está dizendo para a gente que os seus vetores são pequenos, entendeu? Ou seja, o lema de homogeneidade, ele fala o seguinte, tá? Você pode ter um vetor grande aqui, só que aí o comprimento vai estar muito... O vetor grande significa que a norma é grande, né? Não é 1, tá certo? Bom, só que ela vai estar definida num domínio muito pequenininho, entendeu? Só que você pode fazer isso em qualquer direção. Então, a gente vai usar agora o lema de homogeneidade para supor que nessa vizinhança, todas as geodésicas, tá? Elas têm velocidade constante igual a 1. Bom, então se você olha dessa forma, isso aqui tem uma vantagem de que a gente está restrito ao que a gente chama de fibrado tangente unitário. O que é o fibrado tangente unitário? É o conjunto dos vetores, dos pontos do fibrado, tá certo? Ou seja, quando a gente escreve aqui, porque eu estou olhando já os pontos Q no domínio W, tá? Normalmente, no fibrado tangente, ou seja, isso aqui é Q pertence a W e o V é qualquer, tá certo? Fibrado tangente unitário não, vamos tomar o Q em W, mas vamos olhar só os vetores unitários, tá? Isso é o fibrado tangente unitário. Ok, então, quando a gente viu a existência da vizinhança totalmente normal, em particular, a gente viu a construção de uma função, chamada gama, né? Que depende do ponto do parâmetro, de tal forma que gama, o parâmetro aqui está no fibrado tangente, tá? Então, isso aqui é um ponto dessa forma, QV. Então, essa função que nós vimos a existência dela é a função que, para cada... Se você olha só o T variando, isso aqui é a geodésica, tá certo? A vizinhança aqui, esse intervalo não, a vizinhança da origem, é a geodésica que no ponto zero passa por Q com velocidade V, tá certo? Então, V é o vetor velocidade. A norma de V é igual a 1, tá? Porque a gente está restrito aqui. Muito bem. Então, o que a gente define? A gente define agora essa função U, inicialmente, que é, digamos assim, o levantamento, a inversa pela exponencial, tá? Dessa geodésica daqui. Agora, é a inversa pelo ponto P, tá? O ponto P agora é um ponto especial. A situação é essa daqui, ó. Essa geodésica, ela passa pelo ponto Q com velocidade V, tá certo? Ela não tem nada a ver com o ponto P, a princípio. Quem é que tem a ver com o ponto P nessa história aqui é o W. W é uma vizinhança de P, ou seja, o P pertence ao W, tá? Mas, em particular, ou seja, tem um ponto P aqui, tem digamos, um ponto Q aqui,
tá certo? Então, existe essa geodésica, e um vetor no espaço tangente, que passa por esse ponto, que tem esse vetor velocidade, tá certo? Então, isso é para qualquer ponto e para qualquer vetor unitário. Feito isso, né, a exponencial em particular ela é um dífio aqui, numa certa vizinhança, né? Estamos numa vizinhança normal. Então, agora eu estou tomando aqui, olha só, eu estou tomando aqui o levantamento, ou seja, a exponencial a menos 1, tá certo? Dessa geodésica. Então, isso aqui vai ser aqui no espaço, no espaço tangente, uma certa curva. Entendeu? Essa curva aqui, digamos, é a curva U de TQV. Podemos pensar assim. Muito bem. Estou agora no espaço tangente. Agora eu defino essa função aqui. F vai no mesmo domínio em reta, simplesmente é a norma de U TQV ao quadrado. Certo? Ora, veja só. Eu estou tomando a exponencial pelo ponto P, tá certo? Então, quando você olha no espaço tangente, eu estou olhando essa norma aqui ao quadrado, tá? A norma, esse UTQV é um ponto no espaço tangente, é um ponto aqui no espaço tangente. A norma dele é a distância para a origem, concordam? Concordam. Muito bem. Então, só que isso aqui também é igual à distância, ou pelo menos o quadrado, porque tem um quadrado aqui, o quadrado desse comprimento aqui, tá certo? Ou seja, é o quadrado da distância de P até um ponto sobre a geodésica gama, tá certo? Esse é o significado da função f. Então, é essa função que a gente vai usar para verificar essa propriedade. Ou seja, no fundo, é o que eu estava falando antes a vocês. Eu vou usar essa função para estudar essa distância daqui, entendeu? Vamos verificar que, nessa situação, isso aqui é um ponto de mínimo. Se for um ponto de mínimo, significa que depois essa distância aumenta. Então, é assim, usando essa função distância, que a gente vai identificar essa propriedade aqui. Ok. Bom, a gente quer verificar essa propriedade em termos do parâmetro da geodésica, tá certo? Que é o parâmetro T. Parâmetro T. Então, eu vou estudar essa função, o sinal dela, digamos assim, em relação ao parâmetro T. Então, a gente deriva, tá certo? Bom, olha, isso aqui está no espaço tangente. Isso aqui é o produto interno, tá certo? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que U interno U. A norma ao quadrado é isso. Então, vamos derivar isso aqui em relação a t, certo? Então, vai ser 2 vezes a derivada de 1 em relação a t, interno u, tá certo? Pela simetria. E aí a gente deriva novamente, tá certo? Novamente, a regra do produto, né? Vamos ter aqui, quando se derivar esse primeiro fator, vai dar isso aqui. 2 vezes a derivada segunda de 1 em relação a t, interno u. E a derivada do segundo fator vai aparecer a norma ao quadrado. Bem. Bom, o R que a gente vai escolher, ele vai ser o primeiro R, tá? Depois a gente vai diminuir. Vamos tomar um raio onde a bola geodésica aqui está contida na minha vizinhança W, né? W, aqui ou aqui, tanto faz, tá certo? A gente não sabe aquela história, como um W é. Pode ser que W em si já não seja uma bola geodésica, mas você pode tomar, né? Uma bolinha geodésica aqui. Tá? Então, primeiro tome o R de forma que a exponencial, no fundo, é isso que está dizendo, tá? Está contida, mas no fundo ela é um difeomorfismo. Então, isso aqui é uma bola geodésica, né? Certo? Bola normal ou bola geodésica. E agora, a gente vai tomar, tá certo? Uma geodésica, conforme o lema, que é tangente a essa esfera daqui, tá certo? Então, eu tenho, bom, esse desenho aqui,
tá? Que ela é tangente. Desenhei assim, essa aqui é a conclusão, mas como eu disse a vocês, eu não sei o que vai acontecer com ela, a priori, né? Agora, o que é que a gente sabe, né? O que vai ajudar a gente agora, o fato dela ser tangente, atenção, tá aqui a tangente. Se ela é tangente à esfera geodésica, tá? Ela é tangente a isso aqui. E a gente sabe, pelo lema de Gauss, que essa outra geodésica, tá certo? Que parte de P e vem para cá, é ortogonal às esferas geodésicas, ou seja, é ortogonal a qualquer vetor tangente à esfera geodésica, tá certo? Por quê? Porque isso aqui acontece no espaço tangente. E a aplicação, o lema de Gauss garante que, com relação à direção radial, o produto interno é preservado. Tá? Em particular, numa esfera geodésica, a esfera ela sempre é ortogonal ao raio, digamos assim, tá? Nesse sentido aqui. Então, ora, usando essa, digamos assim, essa função U, né, eu ia chamar de parametrização, mas... Então, o lema de Gauss diz que esse fenômeno acontece, né, ele é igual, tanto na variedade como no espaço tangente, tá? O lema de Gauss já disse pra gente que isso aqui acontece aqui na variedade, tá? A esfera geodésica, ela é ortogonal a, digamos assim, o raio geodésico. Mas o lema de Gauss diz mais, diz que isso também acontece em cima, via exponencial, tá certo? Então, isso vai acontecer no espaço tangente. Então, essa ortogonalidade da esfera ser ortogonal ao raio, no espaço tangente se interpreta dessa forma, tá certo? Ou seja, essa curva que está aqui, se ela parametriza, atenção, uma geodésica que é tangente à esfera geodésica, então isso daqui, atenção, é ortogonal a isso daqui. Esse daqui é o próprio ponto, tá certo? Esse aqui é o próprio ponto, que é o U. E esse daqui é a derivada em relação ao parâmetro T, que é o parâmetro que está percorrendo a curva, entendeu? Então, essa ortogonalidade aqui em cima é simplesmente o produto interno do próprio ponto, esse vetor aqui, né? A gente identifica ele como o próprio ponto, ou o ponto a gente identifica como vetor, e a derivada em relação a t é esse outro daqui, certo? Então, essa ortogonalidade vem do lema de Gauss aqui em cima. Tá? Então, esse produto interno aqui é zero, pelo lema de Gauss. Tá? Ora, mas isso aqui está dizendo para a gente que, neste caso, se ela for tangente, ora, isso aqui é justamente a derivada de f em menos 2, tá? Em relação a t. Então, em relação ao parâmetro t, essa derivada é zero, em t igual a zero. Ou seja, esse ponto é um ponto crítico para a função f como uma função de t, tá certo? Em relação ao parâmetro t. E aí é o que eu disse a vocês, vamos analisar agora a segunda derivada dessa função. Então, esse ponto já é um ponto crítico, tá? Ou seja, o ponto crítico é simplesmente porque ele é tangente. Porque ele é tangente. A tangência daqui, independente, tá? Se a tangência ela é, digamos, assim como a gente quer, ou se ela é assim, ou se ela é assim, o fato de ser tangente, o que é que diz o fato de ser tangente, né? Por exemplo, nesse caso aqui, é como se você estivesse olhando para essa distância daqui, entendeu? Daqui para cá. Então vai ter no caso aqui seria um ponto de mínimo, né? Se olhar a função assim, ou se a geodésica fizesse isso aqui, fosse tangente e aqui entrasse. Se você olhar no fundo, isso aqui seria um ponto de inflexão. No fundo, é como se a gente tivesse... Quando você olha para a função distância, é como se a gente estivesse analisando em relação a uma reta mesmo, entendeu? Ok, então, para entender agora o comportamento, a gente vai olhar para a derivada segunda, ou seja, só o fato dela ser tangente significa que é um ponto crítico para essa função distância, f, em relação ao parâmetro t, tá? Que é o parâmetro da curva. Então, para a gente
descobrir agora, refinar esse comportamento, a gente vai para a derivada segunda, tá? Análise de cálculo mesmo. E aí a ideia aqui é simples, é porque essa aplicação ela está definida, tá? Aqui em todo o domínio. Em particular, a gente pode olhar isso aqui para o próprio ponto P. Tá? Isso aqui é a geodésica que passa pelo ponto Q com velocidade V. Tá certo? Em particular, isso aqui está definido em P, no ponto P. Agora, se você está no ponto P, qual é e dado um vetor V, qual é a geodésica que passa por P, tá certo? Que tem esse vetor V como vetor tangente, né? No ponto P igual a zero. A gente já viu essa daqui. Isso já ficou claro antes, certo? Então, quando P é igual a Q, a função U é dada dessa forma no espaço tangente. Ora, se a função U é dessa forma, a função V é simplesmente a norma, né, de T ao quadrado, V ao quadrado. Quando você derivar, né, no ponto zero, vai dar 2 vezes a norma de V ao quadrado. Como V é unitário, tá certo? Isso aqui vai dar 2. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que a derivada segunda dessa função nesse ponto é 2, é positivo, tá? Por continuidade, essas funções são diferenciáveis, tá? Por continuidade, essa derivada segunda também vai ser positiva numa vizinhança de P, tá certo? Então, é essa vizinhança que a gente quer. Tá? Ou melhor dizendo, numa vizinhança dessa, a gente vai tomar uma bola geodésica. Então, a gente já tinha tomado aqui uma... Cadê? Uma bola geodésica dessa forma, tá certo? E agora você vai diminuir o raio assim que você acha o C, de forma que essa derivada segunda seja positiva. Então, é isso que está escrito aqui, certo? Existe uma vizinhança onde, por continuidade, onde a derivada segunda vai ser positiva, tá? E a bola que nós queremos, ela é de tal forma que esteja contida nessa vizinhança. Então, simplesmente agora por cálculo, análise de cálculo, a gente tem que essa função f, ela tem um ponto crítico, tá certo? Cuja derivada segunda é positiva. Então, essa função, ela mede a distância. Então, isso significa que esse ponto de mínimo, ele é um ponto esse ponto crítico, ele é um ponto de mínimo, entendeu? Se a derivada segunda é positiva, e essa função, ela mede a distância ao quadrado, ela é estritamente positiva, a derivada segunda. Você está no ponto crítico, cuja derivada segunda é positiva. O que é que significa? Que a função, na vizinhança desse ponto, ela aumenta. Mas essa função, como eu disse, ela simplesmente mede essa distância, entendeu? Então, aqui é um ponto crítico e depois a distância aumenta. Significa dizer que ela está maior do que o raio, né? Então, ela vai ficar fora da bola, tá certo? Então, essa é o final da prova do lema. E, tá? Aí, com esse lema... Aí, Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Você pode voltar no desenho lá da esfera? Sim. Antes do lema, no caso. Sim. Uhum. Se você pegar uma vizinhança, né, uma vizinhança normal, em cima, né, com um raio menor que π sobre 2, aí você diz que a geodésica continua, ela passa toda por dentro, essa vizinhança vai ser totalmente convexa, né? Fortemente convexa. Fortemente convexa, isso. Mas, por esse lema, a gente viu que é uma vizinhança pequena, né? Se você pegar 2 pontos antípodas, continua valendo esse resultado? Veja só, qual é a pergunta que estava? Então, é justamente isso. Se você pegar... as coisas, viu? Então, eu perguntei se esse fenômeno da geodésica está toda contida na vizinhança normal, né? Se Não, vale para ponto que esteja... acontece na vizinhança fortemente convexa, que a gente vai provar agora, né? A existência dela. Não é na vizinhança totalmente normal, não. Esse W aqui, por exemplo, é uma vizinhança totalmente normal, porque está contido no hemisfério. Né? Eu estou mostrando a você que aqui, como eu tinha feito antes, se você tomar aqui uma bola geodésica, tá? Com um raio estritamente menor
e a esfera, né? Se você tomar uma bola geodésica aqui com raio estritamente menor do que π sobre 2, tá certo? Seria essa vizinhança daqui, tá certo? Essa, tá claro aí qual é a vizinhança, né? Sim, sim, A sim. bola geodésica centrada aqui no Polo Norte com raio estritamente menor do que π sobre 2. O desenho que está aí é esse, tá? Então, eu estou dizendo a vocês que essa é uma vizinhança em particular, essa vizinhança ela é fortemente convexa. E aí você, certo? A gente não está falando mais, só para ficar claro, né? Não tem essa questão da... Eu não estou falando desse fenômeno não agora. Eu estou falando que dados dois pontos, existe uma única geodésica e contida nela que liga esses dois pontos. Tá certo? E aí observe o seguinte, justamente isso, tá? Essa vizinhança daqui, ou seja, o que deveria falhar, isso falharia se ela contivesse pontos antípodas, mas ela não contém. Nem o hemisfério aberto contém. O hemisfério aberto não contém, tá? Pontos antípodas. Agora, o fecho dele contém. Por isso que o fecho do hemisfério, ele não é fortemente convexo. Eu já dei esse exemplo antes. Agora, se você pegar um pouquinho menor, o seu domínio aqui um pouco menor, uma bola geodésica com raio menor, estritamente menor, ela não contém pontos antípodas, nem ela nem o fecho dela. Então, quando você tomar dois pontos quaisquer, pode estar aqui e aqui. A geodésica que liga vai estar inteiramente contida nesse domínio. Tá claro? É. Bom, não sei se essa é a sua pergunta aí, não entendi bem, mas... Não, que agora eu percebi que eu confundi mesmo as coisas. Beleza. Ok. Então, vamos provar que existe um raio, né, onde essa bola geodésica ela é fortemente convexa. Tá? Bom, você primeiro toma o número C do lema anterior, tá certo? E no teorema de existência de uma vizinhança totalmente normal, tem lá aquele delta, né? Eu comecei a aula falando disso, né? É esse delta que limita o comprimento das geodésicas. Esse teorema vem junto com esse delta, tá bom? Bom, dado um delta, qualquer delta menor funciona. Então, primeira coisa, eu tenho o C dado no lema anterior, e no teorema da existência de vizinhança normal, eu vou tomar delta menor do que C sobre 2. Tá certo? E aí eu tomo agora um raio beta qualquer menor do que esse delta. Tá? Aí eu afirmo que essa vizinhança ela é fortemente convexa. Bom, na verdade, aí aqui o que é que eu estou... Primeira observação aqui, né? Primeiro que eu vou tomar de forma que ela esteja em W, tá certo? A bola esteja em W. É legal que é justamente o que, tipo, nesse exemplo aqui, que o W é esse, se você tomasse uma vizinhança assim, ó, o delta aqui funciona, mas eu ainda tenho que diminuir um pouquinho o beta, de forma que a bola esteja contida em W. Essa daqui que eu desenhei não está contida em W, tá vendo? Então, teria, nesse caso aqui, por causa dessas nuances aqui, eu teria que pegar um beta eventualmente menor. Então, esse é o segundo passo aqui na demonstração, tá? Esse passo aqui, beleza. Bom, pega dois pontos agora no fecho dessa bola e considere a geodésica. Ora, aquele teorema garante que dados dois pontos, observe que eu estou dentro de uma bola geodésica, tá? Perdão, de uma vizinhança totalmente normal. Vem junto com esse delta. Então, dados dois pontos, né, existe uma única geodésica cujo comprimento é menor do que 2 delta, tá certo? E que por construção é menor do que C. Ligando, ficou ligando aqui. Tá bom? Considera essa geodésica que é a gama. Veja só. Eu afirmo que essa gama ela está contida nessa bola. Eu não desenhei aqui a bola, Manfredo também não achei bom, para não ficar carregada a situação, tá? Mas esses dois pontos eles estão a distância menor do que beta.
Então, existe uma outra bolinha aqui, que é um raio menor do que delta, mas está aqui dentro, tá? O próprio delta já ia funcionar, na verdade. Essa é a situação. Mas entendam. Eu quero mostrar onde é que entra esse negócio aqui do 2C, entendeu? O fato, né? A afirmação. Vamos supor, por absurdo, que a geodésica ela sai da bola de centro P e raio beta, tá bom? Mas um ponto aqui delicado na demonstração é a seguinte: você tomou o seu raio de tal forma que o comprimento ele tem que ser menor do que C. Isso significa, na verdade, que essa geodésica ela não pode sair daqui, entendeu? Porque se ela sair, esse comprimento aqui vai ser no mínimo C. E para voltar, esse comprimento vai ser no mínimo C também, tá? Então, essa construção aqui do comprimento dela ser menor do que C, ou duas vezes o comprimento dela ser menor do que C, garante que a geodésica ela está todinha contida, tá certo? Nessa bola de centro P e raio C. Bom, mas suponha que ela saiu dessa bola de raio delta, tá? Então, vai existir esse ponto na geodésica que ele chamou de M, tá? Que é, se ele saiu daqui, tá certo? Vai existir um ponto que vai ter a maior distância entre a geodésica e o centro P, tá certo? Esse ponto você chama de M, tá ok? Ora, mas por construção, tá certo? Por construção, por construção, numa vizinhança desse ponto, digamos que essa distância seja R, tá certo? Numa vizinhança, a geodésica ela é tangente à bola de centro P de raio R, mas está contida na vizinhança, na bola, né? Por construção, tá certo? Então, ela justamente está contradizendo o lema anterior. Ela é tangente, mas está por dentro. Então, para esse raio que a gente escolheu, isso não vale pelo lema anterior. Então, essa é a contradição. Isso não pode acontecer. Então, isso é o que garante a existência dessas bolas fortemente convexas. Tá? Eventualmente, elas são úteis. Eu tenho um exercício agora, onde tem um fenômeno interessante que acontece nessas bolas, tá certo? Então, isso aqui finaliza finalmente esse capítulo. Foi um pouquinho lento, entendeu? Por várias razões, mas terminamos, tá bom? O próximo capítulo vai ser sobre curvatura, né? Eu queria falar um pouquinho, não preparei muita coisa, mas sobre algumas ideias dos exercícios, tá certo? Que vocês têm que fazer. Eu vou pedir para vocês entregarem alguns. Falar um pouco, bom, enfim. O primeiro exercício ele é interessante sobre geodésicas de uma superfície de revolução, tá? Esse exercício, ele está também no livro do Manfredo, de curvas e superfícies, totalmente detalhado lá, tá? Vocês podem olhar com calma lá também, se já não viram, né? Mas eu queria falar, é interessante esse exercício, a gente usa um pouco das coisas, né? E vamos lá. O Manfredo, ele considera um domínio no R2, tá certo? Esqueci de perguntar, tem alguma pergunta aqui sobre essa parte aqui esses dois resultados? Alguma dúvida a mais? Ai, senhor. Não, obrigado. Ok, tá bom. Enfim, né? Vamos combinar assim. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, né? Todo mundo aí tem microfone. Então, considere um domínio no R2. Digamos que seja dessa forma. O que é isso aqui? Isso aqui é um retângulo. Tá certo? Isso é um retângulo. Tá mal desenhado aqui, mas seria, digamos aqui, seria o ponto o 0. Tá certo? O 1. E aqui seria V0, V1. Tudo no R2, tá certo? É esse retângulo daqui. Muito bem. Isso aqui não. A maneira, ou seja, quando você olha isso aqui, você está olhando. Quando a gente olha coordenadas polares no R2,
no fundo, essa aplicação aqui, tá? Que leva esse retângulo, se fosse assim, esse retângulo, levaria nesse setor aqui, tá? Dessa forma, é assim que a gente olha, ou poderíamos entender coordenadas polares. Quando você tem, só que esse U, o parâmetro U, passa a ser, né, do ponto de vista, digamos assim, do significado geométrico, é o ângulo que isso aqui faz com o eixo, né? Esse seria o parâmetro U. E o parâmetro V é essa distância daqui, certo? Vamos supor que é positiva, mas não precisa. Certo? Muito bem. Agora você vai considerar duas funções, chama f e g, definidas só sobre o parâmetro v, que tem essas duas propriedades. Primeiro que f' mais g' é sempre diferente de zero, e que f é diferente, sempre diferente de zero, você pode supor que f é positivo, tá certo? Aqui não muda de sinal. Aqui é sempre positivo porque é soma de quadrados, mas aqui eu posso supor que é positivo. Se você olha a função φ dessa forma, tá certo? Isso aqui é uma parametrização da superfície obtida quando você roda essa curva em torno do eixo Z. Aí você olha essa curva, estava no R2, mas você pode olhar o R2 como sendo x igual a zero, tá certo? Então, isso aqui é uma parametrização, não é? Aqui nesse plano, tá? De uma curva. Tá? Então, a curva aqui ela tem dois parâmetros. Tá? Tem o parâmetro da curva, mas ela tem duas coordenadas, melhor dizendo, tá certo? Tem duas coordenadas. A coordenada F e a coordenada G. G seria essa altura daqui. Tá certo? Então, quando eu peço que F seja positiva, por exemplo, eu estou evitando que ela toque o eixo. Tá certo? Seria, se você imaginar aqui x, y, z, e aqui é o y, e aqui é o z, tá certo? Então, é isso que eu estava dizendo. A G é a altura, tá? F é essa distância, dizer que G pode ser qualquer valor, pode tomar qualquer valor, pode ser negativo, tá? Pode vir aqui para baixo. Mas dizer que o F é positivo, dizer que o F não intersecta nunca o eixo Z. Então, isso aqui dá o que a gente chama de condições de regularidade, para que a rotação dessa curva, digamos que fosse essa daqui, seria assim, mais ou menos isso. A rotação dela dá, essas condições garantem que essa superfície ela é uma superfície regular, tá certo? Uma superfície regular. Muito bem. Bom, nesse sentido, se você tem assim a parametrização, a gente vai considerar a métrica do R3, assim que a gente faz com superfícies, então você pode calcular, né? FU, FV, depois você calcula o G11, quem é G11? É o fio FV, eu chamei de F, né? Fio, e por aí, G12, fio, FV, né? E G22 é o FV, produto interno, né? Isso aqui é um vetor no R3, isso aqui é um vetor no R3, você calcula o produto interno do R3, você vai ter essas funções, são os coeficientes da métrica induzida. Certo? Muito bem. Então, a primeira parte do exercício é essa daqui, que é uma conta elementar. Você calcular, dada a parametrização, quem são os coeficientes. Aí qual é a observação, né? A observação aqui é a seguinte, é que a métrica, ela não depende, tá certo? Os seus coeficientes não dependem mais do parâmetro U. O parâmetro U some, né? F e G só dependem do parâmetro V, tá? Que é a distância. Em outras palavras, isso aqui está dizendo o que é que isso aqui geometricamente significa, né? Quando a gente tem uma superfície de rotação, o significado de dizer que isso aqui não depende de U significa dizer que o comportamento aqui no ponto é o mesmo comportamento aqui em outro ponto ao longo desses círculos, entendeu?
A geometria, a forma, depende só dessa distância daqui, que muda com F e com a G. Agora, se você mudar ao longo dos círculos, fixado um ponto, né? Todos esses aqui vão ter mesma geometria, digamos. Né? Esse é o significado. Eu queria falar mais era sobre isso aqui, tá certo? Ora, uma vez que você tem os coeficientes da métrica, isso significa o seguinte: como é que eu gosto de olhar isso, tá? Você tem o seu domínio U, que é esse domínio aqui, U. Esse é o seu domínio. E esse domínio, ele tem, coloca nele uma métrica, que não é a métrica euclidiana. Como seria a métrica euclidiana? A métrica euclidiana seria DU2 mais DV2. Não depende do ponto onde você está, tá? Não, a gente vai colocar... Isso aqui é a métrica induzida no domínio. Ou seja, do ponto de vista de geometria riemanniana, você considerar esse domínio com essa métrica daqui, você... É a mesma coisa que você está trabalhando nessa superfície aqui no R3, entendeu? Mas a geometria riemanniana dá para a gente essa outra visão. A gente chama de visão intrínseca da geometria. Simplesmente eu tenho o meu domínio, e nesse domínio eu tenho uma métrica que não é a métrica euclidiana. Geometricamente, do ponto de vista da geometria, o que está acontecendo é, eu estou colocando o domínio no R3 com esse formato, com essa geometria. A geometria está toda contida aqui. Tá certo? Aí a gente já sabe, nessa altura do campeonato, que, por exemplo, com a métrica, a gente tem, né, por exemplo, as geodésicas, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente calcula... Observe que isso aqui já está em coordenadas, é como se fosse uma parametrização única, tá certo? Coordenadas, digamos assim, globais no seu conjunto, na sua variedade. Bom, em coordenadas, a gente pode calcular, eu não coloquei aqui, quem são os símbolos de Cristófilo. Tá certo? Então, se você pensar no domínio como eu tinha colocado antes, né? O domínio assim, um retângulo. Tá certo? Lembra que aqui tá U pensa que é o ângulo, tá? E aqui essa outra direção é a direção V. Certo? Então, você pode imaginar agora, aqui no R2, tá? Uma curva aqui. Uma curva aqui, ela vai ser escrita dessa forma, né? Vai ter aqui o de T, V de T. Estou no R2, tá? Estou pensando nesse domínio aqui, digamos, esse retângulo, no R2, tá claro? Então, o que seria uma curva aqui se uma geodésica com relação a essa métrica, tá? Aí você tem lá, no caso, como aqui é a dimensão 2, você tem duas equações, tá certo? Lembra lá como era, espero que vocês se recordem das equações das geodésicas, mas se você tem uma geodésica que em coordenadas ela se escrevia assim, x1 de t, x2 de t, xn de t, tá? Então você tinha n equações e todas elas começavam assim, xi, duas linhas, entendeu? Mais algumas coisas, tá? Essas outras coisas dependem das derivadas primeiras e dependem também dos símbolos de Cristófilo, tá? Então vamos lá. Como é que faz a letra A já foi, né? Como é que faz a letra B? Com os coeficientes, tem as fórmulas, você calcula os símbolos de Cristófilo, tá certo? Com os símbolos de Cristófilo, você consegue exprimir, no caso aqui, como a dimensão é 2, as duas equações geodésicas. São equações em termos do parâmetro de uma curva aqui. O que é que, para uma curva ser uma geodésica, tá certo? Ela precisa satisfazer essas equações. Lembre-se que F e G são dados, tá? É como se F e G dessem a forma da superfície. Tá bom? Bom, então, isso aqui é uma verificação imediata. Uma vez que você calcula isso aqui, tá? Recomendo fortemente que vocês façam as contas. É muito bom fazer conta para treinar, tá? Então, eis aqui as equações. Depois, o Manfredo pede... Quando você olha o livro, por exemplo, de geometria diferencial, quando ele faz esse exemplo, ele faz uma observação legal. É que as curvas da forma
o zero constante, né, se a outra curva for parametrizada pelo comprimento de arco, ele verifica que isso aqui são geodésicas. Isso é legal, tá? Se você pensar nesse retângulo, deixa eu desenhar melhor. Tá? Se você pensa no seu domínio como um retângulo, as coordenadas no retângulo, de novo, lembre, aqui é U e aqui é V, tá? Então, isso vai dizer para a gente que essas curvas daqui, isso aqui seria a curva U zero constante e o V variando, mas para ser geodésica ela tem que ter pelo menos o parâmetro proporcional ao arco, tá? Por exemplo, parametrizada pelo comprimento de arco. Então, essas curvas aqui, digamos, verticais, são levadas em geodésicas nessa métrica, digamos, nessa superfície, tá? Do ponto de vista de superfície de revolução, essas curvas verticais, elas correspondem a essas aqui, ó. Todas essas são geodésicas, tá? É isso que está dizendo. Numa superfície de revolução, por exemplo, a esfera de revolução, tá certo? Essas curvas aí são essas aqui. São os grandes círculos. Então, outra maneira de ver é que os grandes círculos são geodésicos, tá? No caso da esfera, são todos, porque a esfera você pode rodar, né? Vai estar sempre dessa forma. Mas, por exemplo, no cilindro, pode fazer isso no cilindro também, tá? O cilindro é de rotação. Então, essas retas aqui são geodésicas do cilindro, tá? Ou mais paraboloide de rotação. Então, essas parábolas aqui são geodésicas do paraboloide, tá? Então, a primeira observação, não tem agora no livro de geometria riemanniana, mas tem essa observação no livro de geometria diferencial, tá? Desse ponto de vista aqui, digamos assim, se você considerar, em vez de um retângulo, você olhar como sendo, né, em coordenadas polares, olhando o U como ângulo, seria isso aqui, né? Essas curvinhas, esses segmentos aqui, eles são levados em retas, tá? Nessa outra métrica, na métrica induzida pela superfície de rotação. Ok, beleza. Isso, repito, tá? Essa observação, eu acho ela simples, é importante, tá no livro de geometria diferencial, mas não está aqui no riemanniano. O que ele pede para verificar é o que ele chama de relação de Clairaut, tá certo? Aliás, lá no livro também de geometria diferencial, ele verifica essas curvas aqui, que seriam a U0, U constante, são chamadas de meridianos, tá certo? E as curvas que têm V constante são chamadas de paralelos, tá? Toda superfície de rotação tem essas duas curvas especiais, que correspondem aqui a essas aqui ou essas aqui, tá certo? Os verticais seriam os meridianos e as horizontais correspondem aos paralelos. Digamos que você tem uma superfície, deixa eu ver se eu consigo dar um desenhozinho melhor. Tá? Então, você sempre tem essas duas curvas especiais. Essa daqui, que tem o próprio perfil da curva, né? A rotação da curva, sempre são geodésicas. E você tem essas aqui, que são os meridianos, tá? É um exercício clássico também, lá de geometria diferencial, que sai daqui da análise dessas equações, é o seguinte: quando é que os paralelos eles são geodésicas, tá certo? Os paralelos são geodésicos. Eles são geodésicos quando eles são pontos críticos da função f. Ou seja, aqui, 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 tá certo? Essas curvas aqui são geodésicas. Tá? São pontos de mínimo e de máximo para a função f. Lembre que f é a que vai dar a distância para o eixo, tá certo? Então, por exemplo, nesse exemplo daqui, você teria essas três curvinhas são geodésicas. É legal, porque, ou seja, isso aqui está dizendo na esfera também, entendeu? O equador, como é um ponto crítico, né? Ele é uma geodésica, a gente já sabia, mas nenhum outro paralelo é geodésico na esfera, certo? Essa é outra observação que é feita lá no livro do Manfredo, que ele deduz essas equações. Mas aí o que ele quer aqui é essa observação
chamado relação de Clairaut, como eu disse, que diz o seguinte, né? Você tem uma geodésica nessa métrica, tá? Então, quando você olha digamos que essa geodésica é gama, tá certo? Então, você sempre tem aqui os paralelos, tá? Seriam esses círculos aqui. Muito bem. Então, quando você fixa o raio, olha beta. Beta é o ângulo que a geodésica faz com o paralelo, tá? Então, esse produto, raio vezes o cosseno de beta, é constante. Certo? Essa é a relação de Clairaut, e aí ele indica lá como é que faz isso a partir dessas equações também. Tá? No fundo, você interpretando isso aqui como produto interno e derivando, tá? Quando se deriva, usa as equações, vê que dá zero. Aí depois ele vai usar isso, também está bem feito lá no livro de geometria, curvas e superfícies, para mostrar que, no caso, é uma observação interessante. No paraboloide, bom, só tem, ou você tem aqui os meridianos, são geodésicas, eu já observei, né? Não tem paralelos geodésicos, né? Essa curva aqui, ela não tem pontos críticos. As outras geodésicas do paraboloide, elas se auto-intersectam infinitas vezes, tá? Essa observação, ele prova usando essa relação de Clairaut. Aí eu digo, tá lá no livro de Gonfredo, tá? Depois eu vou saltar aqui para... O que eu saltei, né? Tem exercício 2 é uma métrica no fibrado tangente, onde você tem a estrutura aí de campos que seriam horizontais e verticais. Resolvi saltar. E a questão 13 sobre grupos de Lie. Já disse a vocês que vou falar sobre isso depois, tá certo? A questão 4 já usa nosso conceito aqui de vizinhanças convexas ou fortemente convexas. Ele chama agora de vizinhanças convexas, tá? O que seria uma vizinhança convexa? Seria uma vizinhança onde aquela propriedade que nós vimos, o interior pode estar contido no bordo, tá? Acho que ele não definiu, mas a gente deduz que é isso. Bom, primeiro, o que é isso aqui é uma definição de topologia, tá? O que é um domínio ser contrátil? No fundo, um domínio é contrátil, tá? Se existe um diffeomorfismo que leva a esse domínio num ponto, tá? Ou seja, se ele é contrátil a um ponto, se as aplicações identidade e a aplicação constante são homotópicas, tá? Ou seja, existe uma aplicação aqui definida do 0, 1, cartesiano A, em A, contínua, que é uma homotopia, né? Tal que, quando você pegar H, 0, pegar um ponto aqui, X, tá? Isso aqui vai ser o próprio X, ou seja, no ponto 0 ela é a aplicação identidade. E o H de 1x vai ser o P, vai ser constante para todo mundo. P é um ponto fixo, tá certo? Então, você está deformando a identidade na aplicação constante. É como se você estivesse levando seu domínio todinho, continuamente, a um ponto, tá? Isso é uma homotopia. O exercício é mostrar que vizinhanças convexas são contrárias. Pode pensar em fortemente convexas se você quiser, tá? E a minha dica nesse exercício, né, é você usar a exponencial e a convexidade. Eu escrevi aqui convexidade, mas eu quis dizer a convexidade, né? De quem? Das bolas. Né? Observe que o fato de você ter uma bola totalmente convexa na variedade, o que faz aqui? Enfim, você vai tomar aqui 2 pontos, tá certo? Precisa disso. Enfim, né? Bom, você verifica
trivialmente, né, que bolas são, por exemplo, são contráteis, né? Você pega um ponto, todo mundo aqui leva para a origem, tá? Dá para fazer isso continuamente. E agora usa o fato que a exponencial é um diffeomorfismo a você construir essa, digamos, essa homotopia agora nesse domínio embaixo da variedade, tá certo? Grosso modo, essa é a ideia. Ou seja, eu tenho aqui minha variedade, tenho minha vizinhança convexa, eu quero construir uma homotopia dela, digamos, para o centro dela, né? Natural que você tome o centro como sendo o ponto para fazer a contração, tá certo? Aí você usa que é um dífio, vem aqui, faz a contração aqui e volta, tá? Então, essa composta, ela é contínua. Então, usando essa composta, você constrói a homotopia, tá certo? Depois, para mostrar que você pode cobrir, aqui já é a dica, na verdade, né? O exercício é mostrar que você pode cobrir sua variedade de tal forma que as interseções das coberturas são contráteis, tá certo? Então, a minha dica é a seguinte: todo ponto da variedade tem uma vizinhança que é fortemente convexa, né? E, portanto, contrátil, tá certo? Então, basta você mostrar que a interseção de vizinhanças fortemente convexas é também contrátil, entendeu? Ou seja, você vai tomar uma cobertura, não precisa ser... Atenção, vamos lá, né? A variedade ela não precisa ser compacta. Se a variedade é compacta, né? Você pode cobrir por compacidade, por definição de compacidade, né? Olha só, todo ponto tem uma vizinhança que é fortemente convexa, portanto contrátil, tá certo? Todo ponto tem. Então isso dá uma cobertura da variedade. Se a variedade ela é compacta, você pode extrair uma subcobertura finita, beleza? Se a variedade ela não é compacta, você pode subtrair uma subcobertura enumerável, tá? Porque a gente está supondo que nossas variedades elas têm base enumerável. Só que você também pode supor, né? Esqueci agora isso, mas a gente falou aqui. A gente pode ter uma cobertura chamada localmente finita, certo? Ou seja, embora ela seja numerável, a cobertura, você extrai uma subcobertura numerável, de tal forma que a interseção, cada ponto, ela é coberto por uma quantidade finita de abertos, tá certo? Então, a gente pode extrair a cobertura dessa forma. Ok, então, feito isso, basta você mostrar agora o seguinte: se você tem uma quantidade finita de bolas fortemente convexas, a interseção delas é contrátil. Tá? Então, isso vai garantir o item B. Questão 5 é uma questão importante, onde eles definem o que são campos de Killing. Tá? Campos de Killing são objetos muito, muito importantes em variedades, embora eles não são muito comuns, certo? Em variedades que não têm campos de Killing. Então, o que é um campo de Killing? É um campo cujo fluxo gerado pelo campo é dado por isometrias, né? Lembra o que é o fluxo, né? O fluxo é uma aplicação assim, de um intervalo, né, uma vizinhança. Digamos que o campo, não precisa ser na variedade inteira, né? No aberto aqui, tá? Que você pode restringir a variedade a ele, tudo bem? Mas o que é que o fluxo faz, né? Dizer que essa aplicação é o fluxo significa dizer que quando você deriva no ponto T, P, né? Ok. Em relação a T, esse vetor aqui é justamente o campo, tá? Isso é a definição de fluxo. Ora, agora eu vou pedir que essa aplicação aqui, que em geral é um diff, eu vou pedir que ela seja uma isometria da variedade, tá? Quando isso acontece, coisa meio rara, então o campo ele é dito campo de Killing, tá certo? O primeiro exercício é você mostrar que os campos de Killing que são lineares, ou seja, se ele é linear, ele é dessa forma, tá? Dado um ponto, ele é uma matriz vezes o ponto. Então, os campos de Killing, se for dessa forma, somente se essa matriz aqui é ortogonal. Então, no espaço euclidiano, se você imaginar assim, as aplicações do espaço euclidiano que são
isometrias, né, que preservam as distâncias, por exemplo, são justamente as aplicações ortogonais, certo? Bom, e as translações também, né? Mas, bom, enfim, se o seu campo ele é um campo linear, ou seja, se ele é dessa forma, a dica aqui para você fazer essa questão é você observar que o fluxo é dado por isso, tá? Essa é uma observação simples de EDO. Observe que essa aplicação é o diff que você está procurando. Você deriva, aí verifica que isso aqui, agora você vai forçar, isso aqui se for geral, tá? Agora você força que isso aqui seja uma isometria, você vai derivar, né? E vai colocar lá na equação da isometria. Lá você deve deduzir que isso é uma isometria somente se essa matriz aqui ela é ortogonal e se somente se a matriz A é ortogonal, tá? Essa é a dica para o item A. Depois a minha dica é o seguinte, fazer logo o item D, que ele tem uma sugestão. O item D é muito importante porque ele dá a equação, ou seja, um campo é de Killing se ele satisfaz uma equação, tá? X é Killing, a chamada equação de Killing. A definição é essa, o fluxo é dado por isometrias. Você verifica que se isso, ele é Killing se somente se ele satisfaz a equação. Isso é muito útil, mas se isso aqui no fundo é uma derivada especial, tá certo? Essa derivada é zero. Se essa soma aqui é zero para todos os campos y e z, tá? Então essa aqui é chamada de equação de Killing. Então, usando ela, vocês talvez fique mais fácil de fazer os itens B e C, tá certo? Essa seria a dica. Depois eu pulei a questão 6. É outra sobre campos de Killing, certa unicidade, no fundo é isso. Vocês podem olhar e fazer. É legal porque ela usa aquela forma de escrever o colchete, certo? Como tinha no exercício do capítulo 0. Mas eu vou finalizar aqui com a questão 7, uma questão muito importante, onde vocês têm que mostrar o seguinte, que existe, para cada ponto existe uma vizinhança que admite, atenção, campos, né? Estou na verdade da dimensão n, tá? Então, tem uma vizinhança de cada ponto, onde existem campos nessa vizinhança, que eles são 2 a 2 ortonormais, ou seja, eles são unitários e ortogonais entre si, tá certo? Em todos os seus pontos. Além disso, no ponto P, essas derivadas aqui são nulas, tá certo? Então, a dica aqui é para você construir esses campos. Na verdade, a dica é a seguinte, como é que você constrói? Você pega o seu ponto, pega no espaço tangente uma base ortonormal, tá? É 1, é 2, no espaço tangente. Depois, então você vai tomar uma vizinhança aqui, digamos que uma vizinhança normal, e agora, dado um ponto qualquer, você liga esse ponto ao ponto P por uma geodésica, tá? Então você pega esses dois campos, ou esses N campos, da dimensão N, e faz o transporte paralelo ao longo da geodésica. O transporte paralelo, vocês sabem, eles vão preservar, ele preserva a métrica, tá? Dos campos que você tá movendo paralelamente. Em particular, esses campos vão continuar sendo ortonormais. Se você começou aqui com um campo que é ortonormal, isso vai ser preservado ao longo do transporte paralelo, né? O transporte paralelo preserva o produto terno como um todo. Então a gente já vai garantir essa primeira parte, tá? Depois vocês têm que trabalhar um pouquinho para verificar que, dessa forma, quando você deriva, não é difícil não também. Quando você deriva os campos, tá? Aqui no ponto P, que você obtém essa derivada é zero, tá bom? Aí você pode precisar desse exercício aqui do capítulo 2, pode usá-lo, tá? Para verificar isso. Esse referencial é muito importante, tá? Na próxima aula eu vou continuar a sequência aqui dos exercícios, das observações, mas a gente vai usar esse referencial para definir, por exemplo, o Laplaciano, para calcular o Laplaciano em variedades, tá? Divergente, Laplaciano, tá bom? Vou finalizar por aqui.
Vão fazendo os exercícios e eu vou depois pedir para vocês fazerem 2 ou 3 e entregarem, tá certo? Para verificar. Eu vou escolher aqui e passo para vocês depois, tá certo? Mas eu vou continuar dando essas dicas. A gente continua quarta-feira, tá ok? Finalizar por aqui.